Livro de Efésios, quem puder ajudar aqui quem acompanhar. Efésios 5, que diz assim. Então ouçam, eu vi que às vezes a gente aprende mais ouvindo, né, do que acompanhando. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Amém? Amém. Pode sentar. Também quero agradecer a presença de todos, viu, das minhas amadas. Meus 3 amados estão aqui, do casal maravilhoso também que está presente. Muito obrigada pela presença, né? A casa está sempre aberta, amém? E eu estudei muito essa palavra há muito tempo e há muitos dias que eu quero falar da natureza de Cristo, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, os Evangelhos, mais tem me tocado, mais eu tenho me convertido mais, né? Porque eu tenho observado tanto Cristo, eu olho ele, eu vejo a natureza dele, como que ele agiu, tudo que ele fez por nós. Então, cada vez mais eu me conscientizo e sou grata porque eu sigo ele, né? E esse versículo que eu li, ele fala assim, que sejam imitadores de Deus, assim como Cristo foi imitador, né? Sedes imitadores de Cristo, né? É um conselho que o livro nos dá para que a gente se assemelhe a Cristo, né? Para que a gente seja como Ele. E isso me chamou tanta atenção, né? No mundo de hoje, né? Como que a gente está? Essas escrituras foram feitas há tanto tempo e como que foi passado, como tem chegado até nós nos dias de hoje, não é mesmo? Quem que nós temos seguido? Qual é o padrão que nós temos seguido nos dias de hoje? Né? Ele pede para que a gente siga um padrão, né? Sejam meus imitadores, não é verdade? Sejam imitadores de Cristo. E quem é que nós temos imitado? O que é imitação? O que é você imitar a Cristo? Como é que eu sei que eu estou sendo semelhante a Cristo? Aí nós vamos para o Evangelho, né? Eu quero falar de Cristo como ele foi na sua época. Jesus Cristo, ele é tão sábio, sempre foi tão maravilhoso, que ele sabia que nós, seres humanos, a gente dificilmente aprende só ouvindo. A gente precisa de gestos, a gente precisa de ações para aprender. Nós aprendemos muito mais com gestos do que com ouvir. Sabiam disso? E ele, sabendo disso, quando ele ensinava, ele usava a natureza, ele usava os animais, ele usava o céu, tudo. Ele usava as flores, os lírios, para ensinar, para que houvesse um entendimento melhor. Porque ele sabia que a gente só ia aprender mais, né, com os gestos, com os testemunhos. Então ele começa a ensinar com grande amor, né? Ele usa pessoas. A gente já sabe que Jesus veio para quem? Para os abatidos, veio para os oprimidos, né? Então ele começa a implantar uma nova trajetória, né? Ele começa a implantar algo novo, que se chama... Por isso que o Novo Testamento, novo, é algo novo, diferente do que era antes. Nunca mais vai ser igual. A partir de agora, quem será meus imitadores, quem será meus discípulos, vai seguir o que é novo. E o que é novo, eu vos deixo em testemunho meu. Né? Jesus deixa em testemunho e por escrito, para que seja seguido. Depois que nós lemos alguns versículos que eu separei, nós vamos entender se hoje a gente segue realmente a Cristo. Porque quando nós chegamos num lugar, né, principalmente se somos novos na caminhada,
Quando nós chegamos nesse lugar, a gente tende a seguir quem está à nossa frente. O novo convertido, ele vai seguir quem está na frente dele. Se ele chegar numa exata denominação, ele vai seguir aquele costume daquela denominação. Se ele resolve sair para aquela denominação e ir para outra, ele vai seguir outros costumes. Então a gente acaba seguindo sempre quem está na nossa frente. E passando tantos anos, tantos e vai, tantas culturas que foram criadas depois de Cristo, a gente precisa refletir, nós estamos seguindo realmente a Jesus Cristo? Porque ele veio para mudar, ele veio para transformar, ele veio para quebrar paradigmas. O que é quebrar paradigmas? É como se eu tivesse um mapa do Parque São Domingos. Esse mapa é usado há milênios. Mas hoje eu decido mudar esse mapa. A rota não vai ser a mesma mais. Vai ser algo novo. Eu vou criar novas ruas, eu vou criar um novo modelo. A partir de hoje vocês precisam seguir esse novo modelo. É isso que representa a vinda de Cristo. Nunca mais foi igual. Até o calendário mudou. Então foi algo extraordinário que Cristo fez. Nós vamos acompanhar as mudanças que ocorreram depois da vinda de Cristo. Nós vamos ver pessoas, homens e mulheres que eram escória da sociedade, que eram excluídos da sociedade. E ele não somente os acolheu, ele esteve junto deles e ele os promoveu, ele o elevou. Eu nunca vi alguém tão grande se fazer pequeno para elevar os pequeninos. Cristo fez isso. Nunca vi. Né? Uma pessoa grande, né? Se fazer pequeno para servir. A coisa mais linda que nós devemos enxergar em Cristo é o quanto ele se fez pequeno para servir. Num mundo em que as pessoas querem ser servidas. Não é verdade? Ele fala, em certa feita, os discípulos estavam reunidos e discutindo entre eles para saber qual deles seria o maior. Qual deles seria o grande, né? Quem que ia mandar, vamos dizer assim. E Jesus, vendo aquilo, ele sabia que aquele comportamento deles não ia passar, né? Que quando fosse, se aquilo não fosse mudado, ia ter contenda para quem queria ser maior, quem seria o manda-chuva. Aí ele muda. Ele fala assim, olha, quem será o maior, Jesus? Ele diz assim, olha, no meu reino, ele está falando de quê? No reino de Deus. Ele fala que no reino de Deus é totalmente do que vocês estão vendo. No meu reino, sabe quem vai ser o maior? Aquele que se fizer menor. No meu reino, o servo será o maior. Então, para você que quer ser o maior, que quer ser o topo, você vai ser menor e vai servir quanto mais você puder. É assim que funciona no meu reino. Ainda queres ser o maior? Seja o maior dos servos. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Querem ser maiores? Se façam menores. Sirvam as pessoas com amor. Porque assim que eu sou um servo de todos. Eu vim para servir. E para quem Jesus foi servo? Então vamos à época de Cristo. Uma época em que a religiosidade era grande, né? Várias seitas. Nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os zelotes, nós tínhamos os anciões. Era muita gente que se denominava à frente do povo. E Jesus vem com esse novo modelo, essa mudança, né? Ele quebra certas culturas de milênios. Nós estamos numa era da patriarcal, que a gente todos sabe o que significa, né? Onde mulheres não tinham voz, né? Onde leprosos, onde doentes não tinham voz. Então Jesus, ele muda isso. Raças, não existe mais diferenças de raças, todos são iguais, né? Não existe mais diferença de gêneros. Homem e mulher é tratado por igualdade com Cristo. Jesus Cristo tratou todos por igualdade.
Então eu quero convidá-los, eu vou ler os livros. O primeiro livro que eu quero ler é o de João, que vai falar de uma conversa que ele tem com uma mulher. Né? Um judeu conversar com uma mulher na época era escândalo. Não é como hoje. Quando a gente lê essa passagem, a gente vê como uma coisa normal, porque não existe mais isso. Né? Antigamente era muito difícil, aliás, era impossível. Para começo, as mulheres comiam separados dos homens. E que Jesus muda isso. Homens e mulheres devem uma alimentação juntos. Aonde ele estava não tinha separações. Então ele, certa feita, fala de uma mulher de Samaria. E ele chega até essa mulher e pede água para ela, a mulher samaritana. E ela ela fica assustada de que como que um judeu pede água para mim? E ele começa a pregar para ela. Ele começa a falar do reino, ele conta os mistérios do reino para essa mulher. A escolha da sociedade, a mulher samaritana, os judeus odiavam os samaritanos, ele quebra esse preconceito de raças. Ele começa a quebrar aí. E ele deixa isso escrito. E ele deixa aos olhos dos discípulos que ele escolheu para quê? Para que seguissem ele, para que seguissem esse modelo. Ele precisava quebrar também os paradigmas dos seus seguidores, dos seus discípulos, porque eles também deveriam pregar sobre o amor. E o amor envolve igualdade. Então ele começa a falar com essa mulher, ele começa a pregar com essa mulher, ele começa a falar para ela sobre um reino novo, que ela não conhecia. Ele começa a dizer assim, olha, tudo isso que você vê, tudo isso que você acredita, vai vir um reino em que Deus vai trazer salvação para todos. Isso com as minhas palavras. Eu estou falando com as minhas palavras, porque ele disse para essa mulher. No 23 ele diz assim, ó. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele está falando assim, vai vir um reino futuro, que você vai poder adorar o Pai em espírito e em verdade, com um coração sincero, e ele vai te ouvir. Sabe por que ele está falando isso para essa mulher? Porque na época, a mulher por si só, ela não podia ter salvação. A mulher, a palavra de uma mulher não era aceita como verdade. Precisava ter de 2 a 3 homens como testemunha para comprovar o que uma mulher falasse. E ele eleva essa mulher como testemunha, como uma pessoa está recebendo algo do futuro reino. A gente não sabe o nome dessa mulher, mas ela foi notificada, ela foi anotada, ela foi deixada nas escrituras, ela foi enaltecida, ela foi elevada. Como alguém que parou para ouvir o Messias, para ouvir o Senhor. E ela fala assim, ele fala, Deus é Espírito. Ele fala, olha, Deus ele é Espírito. E importa que os adorem, o adorem em verdade, em espírito e em verdade. Ele vai dizer assim, você também vai poder ser salva, se você o adorar em espírito e em verdade. E ele, nessa conversa com essa mulher, ela acredita tanto nele, porque ele já havia conversado com outros, inclusive com homens que se consideravam, representantes de Deus, e eles não creram nele. E em seguida, eu vou resumir o texto, que essa mulher, ela crê tanto no Senhor, ela já o recebe como Senhor. E ela já sai a evangelizar. E é incrível que eles acreditam nela. Né? Quando ela sai à cidade para evangelizar, eles acreditam nela. E eles vêm até Jesus. Olha, tem um homem que é profeta, o Messias, Jesus. E ele falou coisas de mim inefáveis que ninguém sabia. E todos acreditam nessa mulher. Ele fez questão dela ficar aqui, ó,
nós estamos falando dela hoje. Para dizer que a mudança começou lá atrás por Cristo. Foi Ele que iniciou a mudança na vida dessa mulher. E ela foi lembrada. E é tão lindo porque nós vamos ver, se você for ler os evangelhos de Lucas, de Mateus, de Marcos, todos os feitos de Jesus, Jesus dificilmente ele conseguiu converter alguém que se considerasse religioso. O único que nós encontramos aqui, não é o único, um dos, Nicodemos, que era das sinagogas, ele se converte a Cristo. Mas todos os outros, tanto os cegos, os coxos, todos eles eram excluídos da sociedade, eram excluídos da religião, digamos assim. Nós vamos ler no mesmo João, no capítulo 5, que vai falar de um enfermo, que há 38 anos esse enfermo estava à beira de um tanque. E esse tanque, dizia que um anjo descia quando as águas se movimentavam. E quem caísse nesse tanque era curado. E havia um homem nesse tanque que estava lá há 38 anos. 38 anos de enfermidade. 38 anos aguardando a misericórdia de alguém para ajudá-lo a cair naquela água. Ele esperava se curar. 38 anos. A gente vai falar assim, meu Deus, quanto tempo. Eu posso falar assim, quanta perseverança. Porque mesmo doente, ele não perdeu a fé dele. Mesmo doente, ele continuou perseverando. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia ser curado. Foi isso que Jesus viu nele. Por isso que ele está relatado em João 5. Que diz assim, que Jesus estava passando e vendo esse homem, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, ele disse assim, queres ficar são? Jesus não faz nada a ninguém à força. A gente que insiste em querer, nossa, isso vai fazer bem para você, você precisa fazer isso. Principalmente o convertido. Observa o novo convertido, ele está tão cheio de fé, né? Que ele quer passar isso para todo mundo. Né? Ele quer falar do amor de Cristo, ele quer falar que Cristo fez isso por ele está cheio, né? E ele quer transmitir isso, ele quer transmitir aquele renovo que ele teve para alguém. Mas quando ele não encontra, quando ele não tem aquele recíproco, não é recíproco, ele acaba se frustrando. Mas Cristo não. Cristo, ele perguntava, você quer ajuda? Porque a pessoa precisava declarar, precisava estar escrito. Eu quero ser são. Todos eles perguntavam, você quer ajuda? Todos Cristo perguntava, queres ser são? E aqui ele fala assim, queres ser são? Sabe o que ele está falando para esse homem? Eu posso te ajudar, você quer? Você crê que eu posso te ajudar? E o enfermo respondeu, Senhor, olha como ele trata Jesus. Senhor, já o recebe como seu Salvador. Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me põe no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, eu perco minha vez. E disse-lhe Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. A espera daquele homem acabou. Ele foi curado, a vida dele foi mudada. Ele nunca mais seria tratado como a escória da sociedade. Agora ele seria um homem comum. Jesus trouxe para ele integridade. Jesus trouxe para ele renovação. Jesus trouxe para esse homem valor. O nome dele não está aqui, mas a história dele, o testemunho dele está aqui para te trazer motivação. Para você acreditar no poder que Jesus ainda tem, porque ele está vivo. Ele fez tudo isso para que a gente creia que ele está vivo e está vivo dentro de vocês. Está vivo dentro de cada um. Amém? Então a sua misericórdia alcançou esse homem. Mudou a vida dele. Quando Jesus alcança o coração daqueles que desejam, daqueles que querem, ele muda a vida daquela pessoa. É notória a mudança.
quando a gente quer. Porque quando a gente não quer, a porta fica fechada. E ele não consegue entrar. E por ele ser tão educado, ele não entra empurrando, ele não entra à força, não, ele bate. Ele bate na porta e ele fala, aquele que abrir, eu vou entrar, eu vou ceiar, eu vou participar da vida dele, eu vou trazer o melhor para a vida dele. Quando ele ou ela abrir a porta. Glória a Deus. Olha que educação que o Senhor faz. O diabo é diferente. O mal é diferente. Ele entra por qualquer bechinha, ele faz uma bagunça, sem pedir licença, sem nada. Ele entra e faz a desordem que ele quer. Jesus não. Pede, tu queres? É diferente. Amém? E uma coisa que eu quero falar também é de uma mulher, uma outra mulher. A Bíblia não vai falar do nome dela, mas ela chama de a viúva de Naim. Amados, nossas irmãs têm um compromisso, elas vão precisar sair. Fica à vontade, viu, maravilhosa? Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Jesus os abençoe. Amém, meu amor. Amém. A viúva de Naim é uma mulher que eu selecionei para falar para vós. O que fala dessa mulher? Não bastava ser mulher, viúva também. Sabe como era tratada as viúvas? Ela tinha um lugar em que todas as viúvas ficavam. Elas eram excluídas da sociedade. Todas tinham aquele mesmo lugar, elas tinham que usar uma roupa, uma burca, usar uma roupa preta e ao luto delas. Né? Enquanto elas não encontrassem um varão que pudesse casar novamente, elas tinham que ficar isoladas da sociedade. Essa mulher, além dela ter perdido o marido, ela agora perdeu o filho. Porque fala que Jesus, ele estava passando pela cidade e eles que levaram um defunto, que era filho único de uma mãe que era viúva. Olha, a Bíblia relata que ele era filho único e fala de uma mãe que era viúva. 2 relatos tristes, ser viúva e agora um filho morto. E Jesus vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Jesus vai até essa mulher, olha como ele se envolvia com aquelas pessoas em que as pessoas desprezavam. E ele fala assim, chegando, tocou a esquife, os que o levaram pararam. Quando ele toca, vamos dizer assim, o caixão, e disse assim, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Vocês têm noção que nós estamos falando de uma ressurreição? É possível imaginar o que Deus fez agora, o que Jesus fez agora? Ele ressuscitou o filho dessa mulher. Ele devolveu a alegria para essa mulher. Ela consegue, uma fé viva, a fé viva dessa mulher consegue vencer a incredulidade do luto. A fé viva ressuscitou o filho dela. Não ressuscitou só o filho, ele ressuscitou a mulher junto. Ele ressuscitou a mãe junto. Ele ressuscitou uma viúva junto. Que amor é esse? É esse amor que a gente precisa seguir. É esse amor que é o nosso modelo. É esse amor que ele deixou para não ter diferença nenhuma entre nós. Nós somos todos iguais. Não existe posicionamento aqui. Jesus se posiciona assim para quebrar as diferenças que a sociedade criou, que a religião criou. Aí sim ele se posiciona para quê? Porque ele quer que todos sejam iguais. E é linda essa passagem. Ele entrega o filho à sua mãe e de todos se apoderou o temor e glorificar a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Olha que maravilha. Olha o que o povo dizia, né, de Jesus. Onde ele passava, ele levava a sua bondade.
Onde ele passava, ele levava o amor que suportou tudo, né? Suportava a afronta, a rejeição. Não é verdade? Ele rejeitou aqueles que não acreditou nele, né? Os incrédulos. Mas ele estava sempre pronto a ajudar aqueles que o queriam, que acreditavam nele. Amém? Vocês não estão entendendo o que é sermos semelhante a Cristo? Né? Nós estamos falando de um comportamento. Nós não estamos falando de nada exterior. Nós estamos falando de algo interior. Porque quando a gente muda por dentro, por fora automaticamente acompanha. Então a primeira coisa que a gente precisa é mudar o nosso pensamento, mudar o nosso coração. A gente precisa ser realmente semelhante a Cristo. É disso que Jesus veio, para mudar o nosso interior. Ele não veio para mudar, não veio para derrubar Roma, ele não veio para lutar com soldados. Não, ele veio para mudar o nosso pensamento. Ele veio para mudar a humanidade. Ele estava pensando lá no futuro. E ele escolhe pessoas totalmente contrárias à época. Ele escolhe ele escolhe publicanos para seguir ele. Ele escolhe zelotes para seguir ele. Ele escolhe as mulheres para seguir ele. Para ele não importava a classe. Ele precisava de pessoas com visão, pessoas com fé e dispostas. E essas pessoas que eu citei aqui tinham tudo isso. E as pessoas fiéis. Porque no momento de maior angústia dele, todos sumiram. Quem ficou aos pés da cruz? Quem sabe aqui? Quem ficou, que venceu o medo de morrer, né? O medo de serem mortas? Quem estava lá nos pés de Cristo? As mulheres. Jesus sabia que as mulheres seriam as suas discípulas também. Visionárias, aqueles que ele curou também. Ele escolheu pessoas para exaltar nas escrituras, porque na época essas pessoas todas eram excluídas. Então ele demonstra aqui o que é o verdadeiro amor. É isso que ele está demonstrando nas escrituras. O que é esse amor? E eu deixo aqui, eu relato aqui como que vocês devem seguir. Amém? E por último, nós vamos falar de uma pecadora. Essa pecadora, ela ungiu os pés de Jesus. Está no livro de Lucas. Certa feita, ele foi convidado para um jantar. Os fariseus o convidam para um jantar. Porém, esse convite não foi um convite sincero. Era um convite para afrontá-lo. E ele, nesse jantar, Lucas 7:36, só me acompanhe. Nesse jantar, ele é surpreendido por uma mulher. Uma mulher que vem de seus pés, seca com um unguento de muito valor. Uma mulher que o trata com tanta reverência que aqueles que estavam na casa não fizeram isso. E ele enaltece essa mulher. No livro de Lucas 7:36, fala que rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em sua casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis uma mulher da cidade que era uma pecadora. Essa mulher, essa palavra pecadora pública, se chamava pecadora pública. Era uma prostituta. A Bíblia fala de pecadora pública. Ela, sabendo que ele estava na casa do fariseu, ela levou um vaso de alambraço com um unguento. E ela unge os pés dele, ela cuida dele como um rei é tratado. E esse tratamento chama a atenção dos fariseus, que falam, por que esse homem, né? Por que esse homem está conversando com essa mulher, que é uma pecadora,
Eles a expõem na frente de todos, a humilham na frente de todos, e Jesus vem e acolhe ela. E ainda diz assim, olha, vês tu essa mulher? Ele diz assim, entrei em tua casa e tu não me deste água para meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça e com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados, na frente de todos. Ela disse. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? E disse a mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Ele está falando da salvação. Ele está falando assim, olha, vão passar anos, vão passar 1000 anos, muito mais, e o teu nome será lembrado por este feito. Enalteceu a escória da sociedade. Elevou a atitude dessa mulher. Lembrou ela até os dias de hoje. E ele dá uma oportunidade. Ela foi agraciada por levar as boas novas da ressurreição. Ele escolheu essa mulher para levar a boa notícia aos discípulos de que ele havia ressuscitado. Olha que honra que essa mulher teve. Olha o gesto que essa mulher teve de enaltecer o Senhor, de crer em Jesus. Olha o que trouxe para ela. Sabe quem queria ser Maria Madalena? De ver Cristo ressuscitado, de pregar as boas novas. Quem não queria? Eu queria. Também. Né? Eu queria estar ali junto com o Senhor, presenciar esse milagre. Ela foi lembrada, ela é inspiração para nós. Para a gente crer que o Senhor pode fazer tudo por nós. Para a gente não se sentir pequeno, porque tem pessoas que até hoje se sentem pequenas. Perante homens. Perante Deus nós somos iguais. Perante Deus não existe posicionamento. Não existe altos e baixos. Não existe quem está lá em cima, quem está lá embaixo. É igual para Deus. É assim que nós devemos nos sentir. Filhos de Deus por igual. Amém? Glórias a Deus. E por último, no livro de Marcos 31, diz assim. Diz assim, Marcos 10, 30, diz assim, número 29. E diz assim, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim, do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Glória a Deus. Em casas, irmãos e irmãs, e mães, filhos e campos, com perseguições e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiros. O Senhor fez um convite a um banquete. E nesse banquete que ele faz, esse convite, ele convida a todos. Ele agrega na sociedade, uma sociedade patriarcal, que mulher não era contada, ele agrega pais, mães, filhos, filhas. Na Bíblia, a partir de Jesus, começa a contar filhas, mães, mulher, começa a fazer parte agora do reino de Deus. Não existe ninguém de fora. Coxos, mancos, leprosos, todos eles fazem parte agora desse banquete. Todo aquele que quiser, todo aquele que elevar o nome de Jesus, todo aquele que declarar. Observa que quando Jesus pergunta se tu queres, é porque ele quer ouvir de nós a declaração. Quando você levanta a mão para aceitar Jesus, você está declarando para o céu. A sua palavra tem tanto poder que você declara aos céus
que eu aceito Ele como meu Salvador. Eu aceito Ele como o único Salvador, aquele que vai me salvar, vai me levar para o céu, vai me levar para uma nova vida, a vida eterna. E você declara o testamento, a notificação. É como você ir num cartório e lá você escreveu um testamento e deixa lá, olha, eu deixei assim, assim, assim. Quando você fala que você crê em Jesus, que você será, que eu aceito como meu único e suficiente Salvador, você está declarando. E no céu está ouvindo. Então ele convida todos para participar desse banquete. Um banquete de igualdade. Ele deixou isso para nós. Amor incondicional, um amor que tudo suporta, um amor que tudo crê. Né? Ele deixou a misericórdia para nós seguirmos. Ele deixou a igualdade para nós. E a pergunta que eu falo é, se nós temos feito isso, a quem nós temos imitado? A quem nós temos sido semelhantes? E quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio os evangelhos, mais eu vejo como os seres humanos hoje estão bem distantes de Cristo. Bem distante de ser semelhante a Cristo. Quanto mais eu olho para o mundo, que o mundo já é do maligno, mais eu vejo as pessoas fixadas neste mundo, de ódio, né, de raiva, de rivalidade, né, de brigas dentro de lugares em que deveria ter só união, até no corpo de Cristo, que ele deixa, né, como o corpo da igreja, que deveria ser um lugar onde o amor prevalece. Você vê pessoas brigando entre si, você vê pessoas brigando por posições, você vê desigualdade, porque até hoje você vê essa desigualdade, que homens criaram, que não, Cristo não deixou isso, mas homens criaram em suas culturas essa desigualdade, e não Jesus. Então a pergunta é, eu sigo aos mandamentos de Jesus? Eu sigo aquilo que Jesus deixou? A quem eu tenho seguido realmente? Essa é a pergunta que eu quero deixar nessa noite. Quem que nós estamos imitando? Porque a forma como a gente se comportar é a forma que nós vamos conduzir os nossos filhos, né? Porque eles vão nos imitar. Tudo que nós fizermos, eles são o nosso reflexo. E assim vai, né? O líder, como é que o líder tem se comportado com os seus? Por isso que nós não podemos se afastar da palavra de Deus. Porque Jesus falou, conheça a verdade, porque ela vai te libertar. A verdade é Ele. Se você me conhecer, ó, eu já estou dentro de vocês. Vocês me adorarão em espírito e em verdade. Então aquilo que eu falar é a verdade. E eu falo no corações de cada um. Essa é a verdade que Jesus fala. Não seremos alienados de ninguém. O único que deixaremos se conduzir é por Cristo. É Ele que nos conduzirá. E nós teremos vida em abundância. Nesta terra e na que virá. Amém? Amém. É isso que eu quero falar quis falar nessa noite para vocês. Quem que nós temos imitado? Quem é a nossa referência? Quem é que nós temos seguido? Eu faço meu esboço, mas eu não sigo, não. Eu acabo nem seguindo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. E que essa palavra, ela seja uma semente que vai frutificar e vai dar muitos frutos. Frutos esses baseados em Cristo. Amém? Deus abençoe. Amém.